A paz do Senhor para os irmãos. Vamos dar aí continuidade aí ao nosso estudo do nosso curso de teologia do IBADEP. Nós estamos vendo aí o livro que fala do Antigo Testamento 2 e hoje nós vamos ver o segundo capítulo desse livro, que começa lá na página 71. E o primeiro livro que é abordado no segundo capítulo é o livro de 1 Reis, né? Então vamos lá ver o que esse livro pode trazer para a gente, para o nosso caminhar na presença de Deus, né? Então, os fatos de 1 e de 2 Reis, eles vêm logo a seguir aos de 1 e 2 Samuel. Então, esses 4 livros, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, em conjunto, né, eles abrangem de uma forma seletiva toda a história dos reis de Israel e de Judá, abrangendo aí um período de 1050 a 586 a.C. 1 e 2 Reis, eles abrangem de forma cronológica 4 séculos dessa história, né, do rei Salomão ao exílio babilônico. E 1 Reis, isoladamente, vai abraçar aí cerca de 120 anos. O reinado de Salomão, de 40 anos de duração, e aí aproximadamente os 80 seguintes dedicados à divisão do reino. 1 e 2 Reis, originalmente, eles formavam um só volume no Antigo Testamento hebraico. Então, quanto à autoria desses livros, são considerados um único livro, né? Então, 1 e 2 Reis eram considerados um único livro. Depois, né, com as traduções, eles foram divididos. Então, o último evento registrado no livro de 2 Reis, 25 e 27, é a libertação do rei Jeoaquim da sua prisão em Babilônia. Isso aconteceu em 560 a.C. Então, a gente vê que 1 e 2 Reis, na sua forma aí completa, provavelmente datam da década de 560 a 550 a.C. Não há menção nominal do autor, mas quando a gente estuda esses livros, fica evidente que se tratava de um historiador profético, né? Um historiador inspirado, que abordou aí os reinados de todos os reis de Israel e de Judá. Ele fez isso à luz aí do concerto de Deus com o povo hebreu. Fica claro também que ele utilizou várias fontes literárias para escrever essas histórias e ele acabou citando essas fontes nominalmente enquanto escrevia o livro. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 41, ele se refere ao livro da história de Salomão. Já no capítulo 14, versículo 19, ele vai se referir ao livro das crônicas dos reis de Israel. E lá em 14, 29, ele vai se referir ao livro das crônicas dos reis de Judá. Então, essas fontes literárias, elas eram provavelmente registros escritos que foram conservados pelos profetas e não nenhuma fonte oficial, dos oficiais aí da corte. Então, é provável ainda que o autor desses livros tenha consultado outras fontes documentárias proféticas, né? Porque ele menciona isso lá em 1 Crônicas, capítulo 29, e a gente pode até ler aqui para a gente ver, eu separei aqui, fala assim: os atos, pois, deixa eu botar de frente, né, que eu fiquei de lado. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente. Então, ele cita, né, que para escrever, ele consultou algumas outras fontes literárias para poder formar toda a história do povo aí nesse período. 1 e 2 Reis, eles foram escritos para promover ao povo hebraico que estava no exílio babilônico uma versão bíblica da sua própria história, para que eles assim pudessem compreender que a nação ela foi dividida em 930 a.C. Por que o reino do norte, Israel, caiu em 722 a.C. e por que o reino davídico e Jerusalém caíram
em 586 a.C. Por que é importante entender isso? Para eles entenderem onde foi que eles erraram, né? E poderem consertar, né? Poder haver um conserto aí com Deus. Então, os livros de Reis, eles salientam que essa divisão, né, e o colapso de Israel e de Judá, eles foram, na verdade, uma consequência direta e, de certa forma, inevitável por causa da idolatria e da impiedade dos reis e também da nação como um todo. Então, tendo em vista aí esse fato, os livros eles abordam o sucesso ou o fracasso de cada rei, né, em conformidade com a sua fidelidade ou a sua infidelidade a Deus e ao conserto. Então, essa perspectiva bíblica, ela tinha aí por objetivo fazer com que os cativos viessem a repudiar para sempre a idolatria e buscassem a Deus e cumprissem aí os seus mandamentos nas gerações futuras. A gente conhecendo a história e lendo, a gente sabe que nem sempre o povo deu ouvidos a essas coisas, né? Primeira Reis, ele se divide em duas partes. A primeira parte, ela vai descrever o reinado do rei Salomão. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E os primeiros capítulos aí descrevem as circunstâncias que o conduziram, né? Que conduziram o rei Salomão a esse reinado. Isso está lá no capítulo 1 e 2. Além da sua oração por sabedoria para governar a nação, no capítulo 3. Uma oração famosa, em que a gente sabe que ele poderia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele pediu foi sabedoria para poder reinar e governar aquele povo, né? Então, os 7 capítulos seguintes, eles vão descrever aí a ascensão de Salomão no âmbito mundial, né? E o apogeu de Israel em termos de prosperidade, de paz, de poder, de glória. Então, tudo durante aí os primeiros 20 anos do reinado de Salomão, né? Durante esse período, Salomão ele edificou e dedicou o Templo de Jerusalém. Se você lembrar da história, Davi queria construir o templo, mas o Senhor falou que as mãos dele estavam muito sujas de sangue, que isso, na verdade, seria feito pelo seu filho. E Davi, então, deixou tudo preparado para que Salomão assim fizesse. Então, ele, no capítulo 6 e no capítulo 8, você vai ler sobre a edificação e a dedicação do Templo de Jerusalém. O capítulo 11 vai descrever o segundo período de 20 anos do reinado de Salomão. Então, Primeira Reis, ele divide o reinado de Salomão em duas partes, né? A segunda parte começa ali no capítulo 11, que foram, ao contrário dos primeiros 20 anos, onde houve paz, prosperidade, poder e glória. Você vai acompanhar aí anos de sensualismo, de declarada poligamia, de idolatria, desculpa, irmãos, de desintegração aí dos alicerces dessa nação. Então, por ocasião aí da morte de Salomão, o caminho já estava preparado para a divisão e para o declínio do reino. A segunda parte vai descrever a divisão do reino, já na época do filho de Salomão, chamado Roboão. E os 80 anos seguintes, você vai ver ali, ler acerca do declínio político e espiritual dos dois reinos, né, com sua sucessão aí à parte de reis, né? Isso vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Então, os personagens principais desta metade aí do livro são os reis Roboão, que é o rei do reino do sul, e Jeroboão, que é o rei do reino do norte. O rei Acabe e a sua perversa esposa Jezabel, que eram do reino do norte, e o profeta Elias também do reino do norte, né? Então essas são as histórias aí que você vai encontrar nessa divisão aí dessas duas partes. 4 características principais se distinguem aí em Primeira Reis. Primeiro, ela vai apresentar os profetas
como os representantes e porta-vozes de Deus diante dos reis de Judá e de Israel. Né? Quem seriam eles? Aías, Semaías, Micaías e principalmente Elias. A segunda característica salienta a profecia e o cumprimento, né, e o seu cumprimento aí na história dos reis. Ela vai registrar numerosas vezes aí o cumprimento de profecias que foram proferidas, né, como lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13, 1 Reis capítulo 8, versículo 20, capítulo 11, versículo 29 a 39 e capítulo 12, versículo 15. Capítulo 13 e lá em 2 Reis 23, do 16 ao 18. A terceira característica é que esse livro reúne muitas histórias bíblicas que são bem conhecidas, né? A sabedoria de Salomão, por exemplo, a dedicação do templo, a visita da rainha de Sabá a Jerusalém. Você também vai ter o ministério de Elias, e especialmente ali o confronto dele com os falsos profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E a quarta característica vai incluir aí uma elevada soma de dados cronológicos sobre os reis de Israel e de Judá, né? E a sincronização, às vezes, né, é muito difícil. Mas a resolução satisfatória aí da maior parte desses problemas vai depender de nós reconhecermos os casos de prováveis reinados coincidentes em parte com outros, né, de corregências de filhos com seus pais e de modos diferentes de calcular aí as datas iniciais aí do reinado de cada rei. Então isso é uma coisa bem difícil, né? Uma parte bem difícil de estudar, né? Tem que se dedicar a esse estudo para poder entender isso aí, né? Não é fácil. Muito bem, lá no Novo Testamento, né, Jesus ele declarou à sua geração que a grandeza da sua vida e do seu reino ultrapassam a sabedoria, a autoridade, a glória e o esplendor de Salomão e do seu reinado. Né? Ele diz lá em Mateus 12, 42, eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, além disso, a glória de Deus que encheu ali o templo de Salomão quando ele foi dedicado, veio a habitar entre a raça humana na pessoa de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai. Você pode ver isso lá em João, capítulo 1, versículo 14 da sua Bíblia, certo? O segundo livro o que está aí na página, ele está até escondidinho aqui, meio escondido, na página 76 do seu livro. Só querendo falar para os irmãos que a gente está falando dos livros de uma forma bem resumida. Você depois tem que fazer uma leitura mais detalhada do seu livro, né, da sua apostila, vamos dizer assim, que traz muito mais detalhes acerca desses livros, né? Você depois pode estudar com calma, detalhadamente cada uma. Eu estou dando vamos dizer assim, uma geral acerca desses livros, né? Então, o segundo livro que está lá na página 76 que a gente vai ver hoje é o livro de 2 Reis, né? Como a gente já falou, os livros de 1º e 2 Reis são, no original, um tratado indiviso, né? Portanto, as informações contidas na introdução à 1 Reis, elas são importadas aqui, né? 2 Reis vai retomar a história do declínio de Israel e de Judá a partir aí de cerca de 852 a.C. Ele vai narrar as duas grandes calamidades nacionais que conduziram aí à queda dos reinos de Israel e de Judá. A primeira delas foi a destruição da capital de Israel, Samaria, e a deportação de Israel à Assíria em 722 a.C. A segunda foi a destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia, isso em 586 a.C. Então, 2 Reis, ele abarca aí os últimos 130 anos da história de Judá, né, que teve 345 anos de duração. Então, a grande instabilidade política de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, ela é notória nas suas constantes mudanças de reis,
que foram aí num total 19, e de dinastia, que foram 9 em 210 anos. Então, em comparação com os 20 reis e uma dinastia, né, com isso aí, se a gente comparar, né, com os 20 reis e uma dinastia, com breve interrupção de Judá em 345 anos. Então, muitos dos profetas literários do Antigo Testamento, eles ministraram durante o período decorrido aí em 2 Reis. Eles relembravam, advertiam e exortavam os reis concernente ali as suas responsabilidades diante de Deus, como seus representantes teocráticos. Amós e Oséias, eles profetizaram em Israel, ao passo que Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, eles profetizaram em Judá. Então, nos livros desses profetas, nós temos aí importantes revelações históricas e teológicas que você não vai achar em 2 Reis, no que é tocante ali ao declínio moral das duas nações, né? O propósito de 2 Reis é o mesmo que o de 1 Reis, né? Em resumo, vamos resumir isso aí que a gente já falou. O propósito original era o quê? Propiciar ao povo hebreu, especialmente aqueles que estavam exilados em Babilônia, uma interpretação e uma compreensão profética da sua própria história durante a monarquia dividida. Para quê? Para que eles não repetissem os pecados dos seus antepassados, né? Então, a história aí de 2 Reis, ela abrange duas épocas principais. A primeira é a história dos dois reinos antes da queda de Israel. Israel aí, a gente está falando das 10 tribos. E a segunda parte é a história de Judá depois da derrocada de Israel, até a queda da própria nação de Judá em 586 a.C. Então, por um lado, Israel ele teve uma sucessão ininterrupta de reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, né? Em 2 Reis, fica patente que em meio a essa terrível apostasia de Israel, Deus ele levantava profetas poderosos, tais como foi Elias e Eliseu, para quê? Para conclamar a nação e os seus respectivos dirigentes a se voltarem a Deus, né? A voltarem para Deus e ao seu conserto. Por outro lado, lá em Judá, às vezes havia o alívio quando entre ali os seus reis ímpios surgiam alguns piedosos, como foi, por exemplo, o caso de Ezequias e de Josias, que se esforçaram para quê? Para levar a nação de volta para Deus. Então, todavia, esses reis não conseguiram levar o povo e abandonar aí de modo abandonarem, né, de forma permanente a prática prevalecente da idolatria, da imoralidade e da violência. Então, depois da morte ali de Josias, no capítulo 23, o deslize de Judá em direção à destruição foi rápido, né? E culminou aí num saque de Jerusalém por alguém conhecido por nós, foi quem? Nabucodonosor, em 586 a.C. Se você ler lá no capítulo 25, né, do livro de 2 Reis. A gente pode destacar aí 5 fatos principais que caracterizam aí o livro de 2 Reis. O primeiro vai destacar, assim como em 1 Reis, a importância dos profetas e da sua mensagem revelada como um meio principal de Deus transmitir a sua mensagem aos reis e ao povo lá de Israel e de Judá, né? Como foi, por exemplo, o caso de Elias e de Eliseu, de Jonas, de Isaías e de Uda. A segunda que a gente pode destacar aí é o ministério milagroso de Eliseu no decurso aí de boa parte da primeira metade do livro, que vai do capítulo 2 até o 13. A terceira característica diz respeito a que apenas 2 reis em todo Israel e Judá tiveram plena aprovação como fiéis a Deus e ao povo, né? Foram eles Ezequias, que vai do capítulo 18, 1 até o 20, 21, e o rei Josias, que vai do capítulo 22, 1 até 23, 29. A quarta característica
principal, o fato principal que a gente pode destacar é que Segunda Reis vai revelar que líderes ímpios acabaram levando seu povo à ruína, né? E ilustra aí o princípio perpétuo de que a justiça, ela exalta as nações, mas o pecado, ele é o opróbrio dos povos, né? Como está escrito lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 34. E a quinta e última é que ele contém muitas narrativas bíblicas bem conhecidas, como, por exemplo, a ascensão de Elias ao céu, no redemoinho, lá no capítulo 2, a ressurreição do filho da Sunamita por Eliseu, lá no capítulo 4, a cura de Naamã, no capítulo 5, o ferro do machado que flutuou na água, no capítulo 6, a morte violenta de Jezabel, conforme Elias já tinha profetizado, no capítulo 9, os grandes avivamentos no reinado de Ezequias, no capítulo 18, e finalmente e Josias, lá no capítulo 23, e finalmente a grave enfermidade de Ezequias e a sua cura, no capítulo 20, né? Se nós formos traçar aí um paralelo entre esse livro, né, e o Novo Testamento, a gente vai ver que Segunda Reis deixa claro que o pecado e a infidelidade dos reis de Judá, ou seja, os descendentes de Davi, resultaram aí na destruição de Jerusalém e do reino davídico. Não obstante, aí o Novo Testamento vai deixar também claro que Deus, na sua fidelidade, ele cumpriu a sua promessa, segundo ali o concerto feita a Davi através de Jesus Cristo, né? O filho de Davi, cujo reinado e reino não terão fim, certo? Muito bem. O próximo livro, que vai estar lá na página 83 do seu livro, vai falar sobre 1 Crônicas, né? Então, ali, a primeira história... desculpa. Estou com a primeira na cabeça. A história registrada ali em 1ª e 2ª Crônicas, ela é uma história pré-exílica. A origem e a perspectiva desse livro, no entanto, elas são pós-exílicas, escritas aí na segunda metade do século V a.C., algum tempo aí depois de Esdras, né, quando um segundo grande grupo de exilados judeus provenientes da Babilônia e da Pérsia regressaram à Palestina. Então, as invasões de Israel e a destruição de Jerusalém ali pelo rei Nabucodonosor, em 606 a 586 a.C., além ali dos 70 anos subsequentes de cativeiro babilônico, aniquilaram ali muitas das esperanças e dos ideais dos judeus como um povo do concerto. Então, por isso, os exilados que voltaram para reedificar Jerusalém e também o templo, eles precisavam de um alicerce espiritual, né? Ou seja, um meio de identificação com a sua história redentora anterior e aí uma compreensão da sua fé presente e a esperança futura como um povo do concerto. Então, 1ª e 2ª Crônicas, eles foram escritos para suprir essa necessidade e para avivar a esperança desses exilados que agora estavam retornando para sua terra. Então, os livros de crônicas de Esdras e de Neemias, eles foram escritos para os judeus que retornaram do exílio para a Palestina. E tem muito aí em comum quanto ao estilo, quanto à linguagem, quanto à perspectiva e quanto ao propósito. Os eruditos, ou seja, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles creem que, de comum acordo, que esses livros eles tiveram um único autor ou compilador, né? Que segundo aí o Talmud e a maioria dos eruditos judeus e cristãos antigos, foi Esdras, né? O sacerdote e escriba. A gente sabe que existe um livro chamado Esdras, a gente vai ver sobre ele. Posto que 1ª e 2ª Crônicas foram aí escritos do ponto de vista sacerdotal, né? Porque Esdras ele era um sacerdote, e que os versículos aí finais de 2ª Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, são idênticos a Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 3,
a tradição talmúdica de que Esdras foi o cronista fica assim, de certa forma, reforçada. O autor consultou aí numerosos registros escritos para escrever crônicas, né? Um desses que a gente já até citou, você pode ver de novo, é 1 Crônicas 29. Então, como líder espiritual, Esdras, ele teve acesso a todos os documentos existentes aí na escritura de crônicas. Essa é uma antiga tradição que pode indicar aí com exatidão os meios que o Espírito Santo ele utilizou para guiar e para inspirar o autor humano na composição desses dois livros, né? Os livros das crônicas, eles foram escritos para vincular os judeus egressos do cativeiro aos seus antepassados e a sua história messiânica. Por quê? Porque eles estavam no cativeiro e, consequentemente, longe de muitas das práticas, né, que o povo judeu tinha. Assim, eles ressaltam três coisas, né? Primeiro, a importância da preservação das tradições raciais e espirituais pelos judeus. A segunda é a importância da lei, do templo e do sacerdócio ali no contínuo relacionamento com Deus, muito mais importante do que a sua lealdade a um rei terreno. E a terceira é a esperança máxima de Israel ali na promessa divina de um descendente messiânico de Davi, que iria assentar-se no trono para sempre, né? 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 14. Embora a origem, né, e a perspectiva aí de 1ª e 2ª Crônicas sejam pós-exílicas, elas apresentam uma visão panorâmica da história do Antigo Testamento, desde Adão até o decreto de Ciro, quando então ali os judeus eles receberam permissão de regressar do exílio em Babilônia e na Pérsia. Então, 1ª Crônicas vai girar em torno de dois temas principais. Primeiro, a história genealógica de Israel e o reinado do rei Davi, né? Os capítulos 1 a 9 vão narrar aí a incomparável história redentora de Israel, de Adão a Abraão, Davi e o exílio em Babilônia. A tribo de Judá, ela ocupa ali o primeiro lugar entre os 12 filhos de Jacó. Por quê? Porque dela provieram Davi, o templo e o Messias. Então, as genealogias, elas revelam, né, coisas que a gente às vezes não gosta de ler. É muito chato ler genealogia, mas elas vão revelar ali como Deus escolheu e preservou um remanescente para si mesmo, desde os primórdios ali da história da humanidade até o período ali do pós-exílio. Então, a perspectiva sacerdotal deste livro, ela fica evidente através da atenção especial que foi dedicada à família dos sacerdotes e dos levitas, né? Os capítulos 10 a 29, eles tratam do reinado de Davi, né? Os valentes de Davi, capítulo 11 e 12, e seus grandes feitos, né? Capítulo 14, 18 a 20. Vão ser ali ressaltados. Então, de igual modo, os levitas, os sacerdotes, ali os músicos da sua corte, né, vão ser enfatizados. O autor também enfatizou aquilo que Davi ele fez ao reintegrar a Arca do Concerto e restabelecer Jerusalém como a sede do culto a Deus em Israel, né? Então, diferente ali de 2 Samuel, 1 Crônicas, né, ao invés, diferente de 2 Samuel e 1 Crônicas, ele não enuncia ali os repugnantes pecados de Davi, né, e suas subsequentes e trágicas consequências. Ao invés disso, o livro vai retratar aquilo que não aparece em 2 Samuel, ou seja, as diligentes e detalhadas providências, por exemplo, de Davi para edificar o templo, né, e estabelecer ali a adoração ao Senhor Deus. Então, essas omissões e adições da parte do Espírito Santo tinham, na verdade, o propósito de satisfazer as necessidades do povo de Deus do pós-exílio, né? A gente pode destacar 5 características principais ali no livro de 1 Crônicas. Primeiro, ela cobre aproximadamente o mesmo período histórico de 1 e 2 Samuel.
Segundo, as suas genealogias, que vão do capítulo 1 ao 9, são ali as mais longas e as mais completas da Bíblia, né? Sabendo-se ali que os livros de 1ª e 2ª Crônicas, eles constituem a última parte ali do Antigo Testamento hebraico, segundo a ordem ali dos seus livros, essas genealogias, elas foram ali convenientemente colocadas para quê? Para proporcionarem uma inspiração e conteúdo às genealogias do Messias, lá no início do Novo Testamento. Então, a terceira característica é que descreve vividamente a renovação e a restauração sem precedentes, né, irmãos, de todas as formas de culto ao Senhor, quando Davi levou a arca do concerto para Jerusalém. A quarta característica é que o livro destaca o concerto de Deus com Davi, né, enfocando ali principalmente a esperança de Israel no Messias prometido. E a quinta e última característica é que a sua história seletiva, ela reflete a perspectiva sacerdotal do autor inspirado, né, naquilo que é tocante ali ao restabelecimento do templo, da lei e do sacerdócio entre aqueles que voltaram do exílio lá em Jerusalém. Muito bem. Face aí o Novo Testamento, o registro genealógico ali a partir de Adão até o exílio na Babilônia, inclusive ali dos reis davídicos e dos seus descendentes, supre aí os dados necessários às genealogias do Novo Testamento, de Jesus o Messias em Mateus e de Jesus o Filho de Deus em Lucas, né? O cenário de Davi em 1ª Crônicas, assentado ali no trono do Senhor e reinando, prefigura a vinda do Filho de Deus messiânico, né? Que nós conhecemos muito bem, que foi quem? Jesus Cristo, né? Então, certos críticos aí, inescrupulosos, vamos dizer assim, eles consideram Crônicas uma história forjada ou até mesmo distorcida, e daí menos fidedigna do que o registro de Samuel e de Reis. Na realidade, a gente pode dizer que Crônicas, ela é uma história altamente seletiva, mas não é verdade que ela seja invencionice, né? Ela vai ressaltar, sim, ali os aspectos relevantes da história judaica. Não é verdade que ela vai encobrir as falhas da nação, né? A inexistência ali da matéria histórica contida em Samuel e Reis pressupõe que os seus leitores conheciam esses livros, né? Então, muitas das declarações históricas que se acham somente ali em 1ª Crônicas, elas foram comprovadas pelas descobertas arqueológicas. Nenhuma, né, até os dias de hoje foi tida aí como sendo uma farsa. Muito bem. Agora nós vamos falar de 2ª Crônicas, que está lá na página 88 do seu livro. Estou tomando. Muito bem. 2ª Crônicas. Mais uma vez, né, levando em consideração aí que 1ª e 2ª Crônicas eram originalmente um único livro ali no Antigo Testamento hebraico, o contexto histórico de 2ª Crônicas, ele pode ser visto em detalhes ali na introdução à 1ª Crônicas, né, o que a gente já falou. 2ª Crônicas, ele vai abranger o mesmo período da história que 1ª e 2ª Reis, a saber, o reinado de Salomão e o reino dividido. Diferentemente ali de 1ª e 2ª Reis, que seguem ali a história das duas partes do reino dividido, 2ª Crônicas focaliza exclusivamente o destino de Judá. Então, o escritor considera Judá, o reino do sul, como o fluxo principal da história ali da redenção de Israel, né? Já que o templo de Jerusalém, ele permaneceu como o centro da verdadeira adoração a Deus, né? E os seus reis, eles eram descendentes de Davi. E Judá, a tribo predominante ali entre os judeus que voltaram e que reconstruíram Jerusalém e o templo. Então, 2ª Crônicas, ele foi escrito da perspectiva sacerdotal da segunda metade do século V a.C., quando ali então o templo, o sacerdócio
e o concerto davídico voltaram a ter importância capital, né? Como Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, ele foi dirigido ao remanescente judaico que retornara, né? Sentindo aí a urgente necessidade de reaver a sua herança espiritual. Então, ao invés de salientar o lado sombrio ali do passado de Israel, o livro ele enfatiza o avivamento, a reforma e a recuperação da fé para os exilados desalentados, vamos usar essa palavra assim, que buscavam ali na Terra Prometida um futuro e uma esperança redentora, né? O conteúdo ali de Segunda Crônicas, ele vai se dividir em duas seções principais. Primeiro, os capítulos 1 a 9, que vão tratar aí do reinado de Salomão, da época áurea de paz, poder, prosperidade, né, e prestígio de Israel. E mesmo assim, irmãos, consoante ali o propósito global de Crônicas, cerca de 2/3 desses 9 capítulos vão focalizar a edificação e a construção do templo como o centro da verdadeira adoração a Deus pelos israelitas, né? Os capítulos 10 a 36, eles constituem ali um relato altamente seletivo dos reis de Judá, depois da morte de Salomão e da divisão do reino. Então, em meio ali ao declínio espiritual e à apostasia de Judá, Segunda Crônicas ressalta certos reis dignos de menção, né? São eles o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Ezequias e o rei Josias. Cada um desses reis promoveu e liderou o que a gente chama de avivamentos espirituais na nação, né? Cerca de 70% ali do conteúdo dos capítulos 10 a 36 focalizam ali os maus reis, né, culpados da corrupção e do colapso do reino. Então o livro ele termina quando Ciro, né, que era rei da Pérsia, permite que os exilados judeus voltem para reedificarem o templo de Jerusalém, né? Isso está lá no capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 32, né? Que características a gente destaca aí nesse livro de Segunda Crônicas? Primeiro, que o seu escopo histórico ele corresponde praticamente ao do período de Primeira e de Segunda Reis, né? A segunda característica é que o seu enfoque no Templo de Jerusalém ele é o motivo mais provável aí para Crônicas ter sido colocado aí na divisão não profética do Antigo Testamento hebraico, né? Separado aí separado que foi de Samuel e Reis, né? Que estão colocados na divisão profética. A terceira característica é que ele trata de 5 avivamentos nacionais, inclusive ali o relato mais extenso que existe no Antigo Testamento de um avivamento espiritual que aconteceu ali no reinado do rei Ezequias, né? Que vai do capítulo 29 ao capítulo 32. E ali do maravilhoso avivamento sobre Josias, quando então ele foi achado o livro da lei e esse livro foi lido publicamente, né? A leitura desse livro, ela resultou ali numa renovação do concerto e na celebração da Páscoa, que já tinha sido ali esquecida. Então, a quarta característica que a gente pode salientar é a exortação principal do livro, que é buscai ao Senhor, né? Buscai ao Senhor. Então, o livro ressalta repetidas vezes ali a importância de você buscar ao Senhor com diligência de todo o seu coração, né? Fala isso em quase todos os capítulos desse livro, né? Se a gente traçar um paralelo desse livro com o Novo Testamento, a gente vai ver que o reino davídico ele fora destruído, mas que a sua linhagem ela permaneceu, tendo ali o seu cumprimento em Jesus Cristo, né? Basta você ver as genealogias que estão ali no livro de Mateus e no livro de Lucas. Além disso, o Templo de Jerusalém, ele tem um significado profético
relacionado com Jesus, né? O próprio Jesus declarou em Mateus 12:6, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus também fez ali uma comparação entre o seu corpo e o templo. Lá em João 2,19, ele disse: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, finalmente ali na Nova Jerusalém, Deus e o Cordeiro substituem o templo, né? Apocalipse 21:22, lá está escrito: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Certo? Então esse foi um resumo aí do livro de 2 Crônicas. O próximo livro que nós vamos falar está lá na página 97 do seu livro aí, que é o livro de Esdras, né? O sacerdote. O livro de Esdras, ele faz parte da história sequencial dos judeus, que foi escrita ali depois do seu exílio, né? Que consiste ali de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Então, no Antigo Testamento hebraico, Esdras e o livro de Esdras e Neemias, eles formavam originalmente um só livro, né? Assim como 1ª e 2ª Crônicas. Então, os eruditos aí bíblicos, eles entendem que a inspirada história contida aí nesses livros, ela provinha de um só autor pós-exílico, né? Embora não haja aí nenhuma menção do autor em nenhuma parte da Bíblia, quase todos os autores antigos judeus e cristãos, bem como aí muitos eruditos contemporâneos, concluem que esse autor ele foi Esdras, né? O sacerdote e escriba. Então, para mais aí pormenores sobre Esdras aí como autor, a gente já viu ali quando a gente falou aí na introdução de 1ª Crônicas. Então, segundo aí a tradição, foi Esdras quem coligiu aí todos os livros do Antigo Testamento e reuniu esses livros numa só obra, né? Foi ele, teria sido ele, que instituiu a liturgia do culto ali na sinagoga e que também fundou a grande sinagoga lá em Jerusalém, e a qual ele fixou aí o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Então, Esdras, ele era um líder piedoso, em tudo ele era fiel às escrituras do Antigo Testamento, e fica claro ao lermos que ele amava ardorosamente, né, a palavra de Deus. Então, o livro de Esdras, ele relata como Deus cumpriu a sua promessa profética através de Jeremias, né? Que promessa é essa? Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao 14. Então, no sentido, que promessa era essa? Era a promessa no sentido de restaurar o povo judeu depois de 70 anos de exílio, né? Trazendo eles de volta ali a sua própria terra. Então, o colapso de Judá como uma nação e a sua deportação para a Babilônia ocorreram em 3 levas separadas, né? Na primeira, que aconteceu lá em 605 a.C., a nobreza jovem de Judá, e aí você inclui, né, Daniel, foi levada para exílio. Na segunda, que aconteceu em 597 a.C., foram mais de 11.000 exilados, inclusive Ezequiel, né? E na terceira e última leva, que aconteceu em 586 a.C., o restante de Judá, menos Jeremias e os mais pobres ali da terra, foram levados. Então, semelhantemente à restauração do remanescente exílico, ali em cumprimento à profecia de Jeremias, ocorreu em 3 levas. Na primeira, 50.000 exilados voltaram, liderados por Zorobabel e Jesua. Na segunda, mais de 17.000 voltaram, conduzidos agora por Esdras. E na terceira e última leva, Neemias e seus homens levaram de volta o restante do povo. Cerca de 2 anos depois ali da derrota do Império Babilônico pelo Império Persa,
começou então o retorno dos judeus à sua pátria. O livro de Esdras, ele registra a primeira e a segunda levas de repatriados, abrangendo aí 3 reis persas, Círio, Dário e Artaxerxes, e 5 líderes espirituais de destaque. Primeiro, Zorobabel, que conduziu os primeiros exilados, Jesua, um sumo sacerdote piedoso, que auxiliou a Zorobabel, Ageu e Zacarias, né? 2 profetas aí de Deus que encorajavam o povo a concluir a reconstrução do templo. E, finalmente, Esdras, que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém, né? E a quem Deus ali usou para restaurar o povo espiritual e moralmente. Então, se Esdras escreveu esse livro, como é que geralmente aceito, ele compôs a sua obra sobre a inspiração do Espírito Santo mediante consulta aos arquivos oficiais, às genealogias e memórias pessoais, né? Então, o livro ele foi escrito em hebraico, a não ser aí o capítulo 4, versículo 8 até o 6, 18, e o capítulo 7, do versículo 12 a 26, cujos trechos foram escritos ali em aramaico, que era a língua oficial dos exilados da Babilônia, né? O livro de Esdras, ele foi escrito para demonstrar a providência e a fidelidade de Deus ali na restauração do remanescente judaico que estava ali voltando do exílio em Babilônia. Então Deus ele moveu os corações de 3 diferentes reis persas, né, para ajudarem o seu povo, o povo de Deus, a regressar à sua pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o templo. E proveu também líderes espirituais que foram capazes de conduzir o remanescente que retornava. A quê? A um avivamento espiritual no culto a Deus, né? Na dedicação à palavra divina e também no arrependimento por causa da infidelidade do povo de Deus. Os 10 capítulos de Esdras, eles se dividem naturalmente em 2 seções principais. A primeira seção trata do primeiro grupo de exilados judeus a voltar a Jerusalém e também a reedificação do templo por eles. A segunda seção, que vai do capítulo 7 ao 10, descreve ali o retorno do segundo grupo sobre a liderança de Esdras e também a renovação espiritual que teve lugar, então, nesse momento. Então, a primeira seção começa onde 2 Crônicas termina, né, com o cativeiro judeu e o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu a volta dos judeus à sua pátria. O capítulo 2 alista aqueles que constituíram o primeiro grupo. É digno de nota que apenas uns 50.000 aí exilados judeus, dentre 1 milhão ou mais, vieram no primeiro grupo. Então foi um número bem pequeno, né? No capítulo 3, Zorobabel, que é um descendente de Davi, e Jesua, que é o sumo sacerdote, mobilizaram o povo para começar a reconstrução do templo destruído, né? Astutos inimigos de Judá manipularam ali por meios políticos e interromperam a obra por algum tempo. Mas depois a obra ela recomeçou e o templo foi finalmente concluído em 516 a.C. Houve ali um intervalo de quase 60 anos entre os capítulos 6 e o capítulo 7. Nesse período, Esther ela se torna rainha da Pérsia, consorte do rei Assuero. E Esther tornou-se a rainha ali por volta de 478 a.C. Então, os capítulos 7 e 8 registram eventos de uns 20 anos mais tarde, quando então ali um grupo menor de exilados volta da Pérsia para Jerusalém sobre a liderança de Esdras, né? Então, enquanto os primeiros exilados que voltaram, eles realizaram a tarefa de edificar a casa de Deus, Esdras, ele empreendeu a obra de restaurar a lei de Deus no coração do povo. Então, Esdras, ele se deparou ali com uma apostasia generalizada, espiritual e moral entre ali os homens de Judá,
evidenciada ali nos seus casamentos mistos, né, com mulheres pagãs. Então, com profunda tristeza, Esdras ali confessou a Deus o pecado do seu povo e intercedeu por ele. O livro termina ali com Esdras à frente de um imenso culto público, levando o povo ali ao arrependimento diante de Deus e de todos, e ao rompimento dos casamentos ilícitos com mulheres pagãs incrédulas, né? 4 características principais se destacam ali nesse livro. Primeiro, Esdras e Neemias são o único registro histórico na palavra de Deus sobre a restauração pós-exílica dos judeus que retornaram da Palestina. Uma característica aí notável desse livro é que entre as suas 2 divisões principais, ou seja, do capítulo 1 ao 6 e depois do 7 ao 10, há um intervalo histórico de aproximadamente 60 anos, né? E às vezes a gente lê, a gente acha que tudo está corrido, mas existe um intervalo entre essas 2 partes. O livro todo, ele vai abranger uns 80 anos, né? Então, Esdras, a terceira característica é que Esdras demonstra ali, minha língua enrolou, Esdras demonstra ali claramente como Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la, né? Deus controlou os corações dos reis persas, como o leito, podemos comparar ali como um leito de um rio, né? Que comanda a direção das suas águas, para quê? Para reconduzir o seu povo à sua pátria. A quarta característica que a gente pode citar é o modo de Esdras tratar as mulheres pagãs com as quais os judeus, inclusive sacerdotes, casaram, né, transgredindo ali os mandamentos de Deus. Ele ilustra amplamente o fato de que Deus requer que o seu povo viva separado do mundo pagão, e às vezes ele emprega medidas radicais para tratar dessa perigosa transigência com o mal no meio do seu povo, né? Porque parece assim um pouco chocante, né? Imagina, você tá lá vivendo feliz da vida com a sua esposa, com seus filhos, e de repente você tem que largá-la porque ela é pagã, né? Então não é algo fácil, a gente lê, parece que é fácil, né? Mas eu creio que não foi nada fácil para aquelas pessoas, né? Agora, comparando o livro de Esdras e a luz do Novo Testamento, a gente vê que a volta do remanescente judaico à sua pátria e também a reedificação do templo vão revelar que Deus sempre anela restaurar os desobedientes, né? Seus métodos ali vão incluir não somente ali o castigo pela apostasia, mas também a restauração e a experiência e a esperança para o remanescente crente. Através de quê? Através do qual Deus ele dirige, né, o caudal da redenção no curso final da história. Então, esse foi o livro de Esdras. Agora nós vamos ver na página... Tô cansada. Peraí que eu pulei. Nós vamos ver aí na página 103 o próximo livro, que é o livro de Neemias, né? O livro de Neemias, ele encerra a história do Antigo Testamento, né? Na ocasião aí em que os expatriados judeus eles foram autorizados a retornarem ao seu país, né, estando ali cativos na Babilônia. Então, juntamente com o livro de Esdras, né, com o qual ele forma um só livro no Antigo Testamento hebraico, Neemias vai relatar os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata dos fatos dos 2 primeiros retornos e Neemias de fatos ligados ao terceiro, né? Enquanto o enfoque ali de Esdras ele recai na reconstrução do templo, o enfoque de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém,
né? Então, os dois livros, eles vão frisar a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e a sua palavra. Neemias era um contemporâneo de Esdras que servia na corte do rei Artaxerxes I, que era rei da Pérsia. Ele servia ali ao rei como copeiro, e quando ele ficou sabendo que os exilados que já se encontravam lá em Judá, eles estavam ali sobre o opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, ele foi orar em favor dessa triste condição de Jerusalém. E então ele recebeu uma munificente autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Então, como um líder dinâmico, Neemias motivou ali os seus compatriotas a reedificarem todo o muro em apenas 52 dias, né? Apesar ali dele ter enfrentado uma ferrenha oposição. Então ele serviu como governador por 12 anos. E depois ali de um breve retorno à Pérsia, ele vai exercer um segundo mandato de governador de Judá. Então Esdras, o sacerdote, ele auxilia Neemias na promoção ali do avivamento e da renovação espiritual dos remanescentes que voltaram. É possível que Neemias ele também tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. A historicidade ali do livro de Neemias, ela é confirmada por documentos antigos que foram descobertos em 1903, chamados de papiros de Elefantina, que mencionavam Sambalate, Joanã e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C., né? Esse livro ele foi escrito como epílogo da história pós-exílica de Judá, que foi iniciada lá no livro de Esdras, né? E também para demonstrar aquilo que Deus fez em favor do remanescente judeu através de uma liderança, né, piedosa de Neemias e Esdras durante ali a terceira etapa da restauração pós-exílica. Os capítulos de 1 a 7, eles vão narrar o desempenho de Neemias como um governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. Já o capítulo 1, ele revela ali a profunda espiritualidade de Neemias como um homem de oração, né? Neemias era um homem de oração. Estando ali a serviço do rei da Pérsia, ele foi informado da triste situação de Jerusalém. E ele começou então, de forma zelosa, a interceder em oração, pedindo que Deus ele interviesse em favor da cidade e de seus habitantes. Então, o capítulo 2 descreve como Deus ele usa Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, para nomear Neemias como um governador de Jerusalém e como foi que este chegou ali. Dos capítulos 3:1 a 7:1, eles vão revelar a liderança corajosa, sábia e decisiva ali de Neemias ao mobilizar Jerusalém para reconstruir os seus muros, né? E o mais incrível, isso em 52 dias, né? A despeito ali de uma forte oposição que ele enfrentou dentro e também fora da cidade. A segunda metade do livro vai descrever a restauração espiritual que teve lugar ali entre os habitantes de Jerusalém, que foi liderada por Esdras, o sacerdote, né? E também vai descrever certos problemas ali nacionais que foram abordados por Neemias. Então, de muita importância para a renovação espiritual do povo, foram ali a leitura pública da lei de Deus, né? O arrependimento do pecado, e também uma nova resolução do remanescente, no sentido de ter em memória o seu conserto com Deus, né? E não só ter em memória, mas de cumpri-lo, né? Então, o último capítulo trata de reformas que Neemias iniciou ali durante o segundo período do seu governo. As características que a gente pode destacar nesse livro é que ele registra ali os últimos eventos da história judaica do Antigo Testamento, ali antes do período intertestamentário.
Ele também vai fornecer o contexto histórico de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né? Já que Neemias e Malaquias, eles foram contemporâneos. Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo, né? Um homem de sabedoria, convicção, coragem, um homem de integridade a toda prova, um homem de fé firme, né? De compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Então, durante todos os seus anos como governador, Neemias ele foi um homem justo, foi um homem humilde, foi um homem isento de cobiça, foi um homem abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder, né? A quarta característica é que Neemias é um dos exemplos assim mais notáveis do Antigo Testamento de um líder, né, que ora, né? Umas 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo-se ali a Deus em oração ou em intercessão. Então ele foi um homem que executou tarefas que pareciam aos olhos de todos impossíveis, né, por causa ali da sua total dependência de Deus. O livro ilustra de modo claro ali o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade, elas operam em conjunto na realização de uma visão que é dada por Deus, né? Esse livro ele vai registrar ali o cumprimento de todos os passos básicos da restauração do judaísmo pós-exílico, passos que eram necessários, né, para a vinda de Cristo no início ali da era do Novo Testamento. Então ele teve lugar ali a reconstrução de Jerusalém e do templo, a restauração da lei, a renovação do concerto e a devida preservação da linhagem davídica. Exteriormente, tudo ali estava em condição para a vinda do Messias. Então, o período retratado ali no livro de Neemias termina com a esperança profética de que o Senhor em breve viria ao seu tempo. O Novo Testamento ele começa com o cumprimento dessa expectativa e esperança pós-exílica, né? E o último livro aqui do segundo capítulo que a gente vai ver é o livro de Esther, que se encontra lá na página 113 do seu livro, né? Amo esse livro, né? Um livro de romance, de suspense. É muito bom você ler esse livro. Considerações aí acerca desse livro. Depois ali da derrota do Império Babilônico e da conquista ali pelos persas em 539 a.C., a sede do governo dos exilados judeus passou para a Pérsia, né? A capital era Suzã e ela é, né, o palco da história de Esther durante o reinado do rei Assuero, né, que é um nome hebraico, também chamado de Xerxes I, que é o seu nome grego, ou um nome que eu não sei falar, gente, que é Kshayajan, que é o nome persa, muito difícil. Muitas consoantes ali. E ele reinou em 486 até 465 a.C. Então, o livro de Esther, ele abarca de 483 a 473 a.C., né, do reinado de Assuero, sabendo-se aí que a maioria dos eventos ocorreu em 473 a.C. Esther, ela se tornou rainha da Pérsia. Vale aqui ressaltar também que é o segundo livro que leva o nome de mulher, né? A gente sabe que dentro da palavra, já falei isso, só existem 2 livros com nome de mulher, Ruth e Esther, né? Esther, ela se torna rainha da Pérsia em 478 a.C., né? Cronologicamente falando, o episódio ali de Esther na Pérsia ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, né? Ou seja, entre o primeiro retorno dos exilados judeus da Babilônia e da Pérsia para Jerusalém em 538, que foi chefiado ali por Zorobabel, e o segundo retorno, chefiado por Esdras em 457 a.C. Embora aí o livro de Esther venha depois de Neemias, né, no Antigo Testamento, seus eventos eles realmente ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém para reconstruir seus muros,
né? Enquanto os livros pós-exílicos de Esdras e Neemias tratam de fatos dali do remanescente judaico que retornara a Jerusalém, Esther ela registra um acontecimento de vital importância ocorrido ali entre os judeus que se encontravam na Pérsia. A importância da rainha Esther se vê ali não somente no fato de ela salvar o seu povo da destruição, mas também por conseguir para esse povo segurança e respeito num país estrangeiro, né? Então esse ato ali providencial tornou possível o cargo de Neemias na corte do rei por décadas seguidas, né? E a sua escolha ali para reconstruir os muros de Jerusalém. Se Esther e os judeus, inclusive Neemias, tivessem ali perecido na Pérsia, o remanescente em crise em Jerusalém talvez nunca tivesse reconstruído ali a sua cidade. Então, o resultado da história judaica pós-exílica certamente teria sido outro muito diferente, né? Então, embora não se conheça o autor do livro de Esther, as evidências internas do livro revelam que ele conhecia pessoalmente os costumes persas, o palácio de Suzã e pormenores ali da pessoa do rei Assuero. Então isso indica que o autor provavelmente morava na Pérsia durante o período descrito ali no livro. Então, além disso, o apreço do autor pelos judeus, bem como ali o seu conhecimento dos costumes judaicos, vão sugerir que ele era um judeu, né? O livro de Esther, ele tem um propósito duplo, né? O primeiro foi escrito para demonstrar a proteção e o livramento de extermínio iminente do povo judeu, né? Mediante ali a intervenção de Deus através da rainha Esther. Embora o nome de Deus não seja mencionado especificamente, a evidência ela é patente da sua providência ali no decurso do livro inteiro, né? O segundo propósito é que ele foi escrito também para prover ali um registro e um contexto histórico da festa judaica de Purim, né? E assim manter viva para gerações futuras essa lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia, né? O livro de Esther, ele enseja ali um estudo do caráter de 5 personagens principais do referido livro. Primeiro, o rei persa, Assuero. Segundo, seu primeiro-ministro, chamado Amã. O terceiro, de Vasti, que era a rainha que antecedeu a Esther. Esther, que é a formosa ali, moça judia, que se torna rainha. E de Mardoqueu, né, que era um íntegro primo ali de Esther, que a adotou como sua filha e que cuidou dela ali na mocidade. Esther, naturalmente, é a heroína da história. Amã é o vilão e Mardoqueu é o herói, né? Por isso que eu gosto desse livro, é um livro completo, né? Que como alvo ali, Mardoqueu ali, como alvo ali do desprezo de Amã, ele é vindicado e exaltado ali no fim. Uma história completa, né, irmãos? Então, a figura principal nos eventos ali desse livro é Mardoqueu, né? Porque ele é que influenciou a rainha Esther e lhe deu conselhos retos, né? Então, a providência de Deus, ela está presente em todas as partes desse livro. Ela é vista primeiramente ali na escolha de uma virgem judia chamada Hadassa, que é o seu nome hebraico, ou Esther, que é o seu nome persa e grego, para ser rainha da Pérsia, ali numa hora crítica da história dos judeus. Então, a providência de Deus, ela é novamente evidente quando Mardoqueu, que é primo de Esther, que a criara como filha, é informado de uma trama para assassinar o rei, né? Então ele vai e denuncia essa trama e salva a vida do rei, e seu ato ele foi registrado nas crônicas do rei. Isso o rei vai descobrir providencialmente ali no momento certo, né? Durante uma noite de insônia. O ódio que Amã alimentava ali por Mardoqueu é estendido ali a todos os judeus. Então, ele trama ali, né, um complô usando ali de fraudulência. Ele persuadiu o rei Assuero a promulgar um decreto para exterminar todos os judeus no dia 13,
do mês de Adar, né? Então Mardoqueu persuadiu Ester a interceder ali junto ao rei a favor dos judeus. Então, depois de um jejum levado a efeito aí por todos os judeus de Suzã, que era a capital da Pérsia, que durou ali 3 dias, né? 3 dias de duração, Ester, ela arrisca a sua vida ao aproximar-se do trono real sem ter sido convocado. Naquele tempo, para você se apresentar ao rei, só se ele convocasse, né? Você não podia escolher a hora, o momento. Não, você só podia estar na frente dele se ele te chamasse. Então, ela arriscou a sua vida, né, ao se apresentar ao rei sem ser convidada, né, convocada. E nisso, né, ela obteve ali o favor do rei e denuncia ali o complô de Amã. A seguir, o rei manda enforcar Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mardoqueu. E o segundo decreto do rei possibilita ali aos judeus triunfarem sobre os seus inimigos. Então, essa ocasião, ela motivou uma grande celebração. E essa celebração deu origem à festa anual de Purim. Então, o livro termina com um relato ali da fama de Mardoqueu. Algumas características especiais aí desse livro. A gente pode citar a primeira, é que ele é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de mulher, sendo Ruth o outro, como eu já falei. O segundo é que o livro começa e termina com uma festa, né? Interessante, né? E menciona ali um total de 10 festas ou banquetes no decurso aí dos quais se desenrola boa parte aí do drama aí do livro. Então, é um livro festeiro, né? Muita festa. O terceiro é que esse livro é o último dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, que eles chamam de Agiografa, né? Escritos sagrados. Cada um desses rolos ele é lido publicamente em uma das grandes festas judaicas. Este aqui, ele é lido na festa do Purim, 14 e 15 de Adar, que vai comemorar ali o grande livramento do povo judeu da Pérsia durante o reinado de Ester. A quarta característica que eu posso citar é que, embora o livro mencione um jejum de 3 dias de duração, não há qualquer referência explícita a Deus, à adoração ou à oração, né? Alguns questionam, né, o valor ali desse espiritual disso, mas, gente, você não precisa mencionar Deus para saber que ele está envolvido em tudo isso, né? Você tem aí 66 livros para ler a história, o mover, o agir de Deus, para você saber como ele trabalha. Então, não precisa ser citado especificamente, né, Deus nesse livro, para você entender que ele estava agindo, né, nessa história. E a quinta e última que a gente pode citar é que, embora o nome aí de Deus não apareça através do livro de Ester, a sua providência ela é patente, como eu já falei, né? Nenhum outro livro ali da palavra de Deus vai ilustrar ali tão poderosamente a providência de Deus ao preservar o seu povo, a despeito ali do ódio demoníaco dos seus inimigos, quanto no livro de Ester, né? Então, se você traçar um paralelo entre o livro de Ester e o Novo Testamento, você vai ver que não há referência ou há alusão nenhuma a esse livro no Novo Testamento. Porém, o ódio de Amã aos judeus, né, e o seu complô visando o extermínio ali de todos os judeus do Império Persa é uma prefiguração no Antigo Testamento do anticristo do Novo Testamento, né, que vai procurar ali destruir todos os judeus e também os cristãos no final da história. Para isso você vai ler o livro de Apocalipse, né? E você vai ficar sabendo dessa história. Então chegamos aqui, gente, ao final do 2º capítulo dos livros históricos, né? No próximo vídeo a gente vai ver o 3º capítulo, que vai falar dos livros poéticos e de sabedoria, né? A primeira parte disso aí. Amém? Fiquem com Deus. Obrigado aí.